Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal A Mídia Paulista. O que eles estão falando do Mengão? O Flamengo dando show em campo. O Flamengo é uma seleção, não adianta espernear, não adianta puxar, arrancar os cabelos, não adianta ficar nervoso. Calma, calma. O Flamengo, malvadão Flamengo, tá aí na área. Jogou muita bola no primeiro tempo, mas no segundo tempo fez o dever de casa e conseguiu sair com a vitória. Os 3 pontos que é muito importante para quem quer se classificar em primeiro lugar no grupo e ter a vantagem no mata-mata de decidir em casa. Este é o nosso Flamengo, que fez muito bem o seu dever de casa ontem. Vamos ver então o que a mídia paulista, Jovem Pan Esportes falaram do Mengão. É isso aí, galera, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, marca lá todas para o YouTube mandar os vídeos para vocês. Muito obrigado. Vou fazer sorteio aqui no canal de um manto sagrado assim que a gente bater 380 mil inscritos. E também tem o canal Toque de Bola RN, link na descrição, que fará um sorteio lá quando lá bater 10 mil inscritos. Inscreva-se aqui e lá e concorra a 2 mantos sagrados, ok? Vamos lá então, créditos, direitos autorais, canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Simbora. Falando Eles estão lá, mas ninguém morreu. Não sepulte a história. Tiago, falando no Flamengo, quero ver. Quero ouvi-lo. Foi uma vitória importante, venceu Mengão, na Thiago. altitude. Quem conhece a altitude sabe que não é fácil. Passou por lá, recuando um pouco no tempo, o Abel tomou pancada lá. Não é? Antes do Abel tem o outro treinador do Flamengo. Jorge Jesus. O Domenech. Domenech. Tomou uma pancada. E o professor Rogério tomou pancada? A gente sabe como é a altitude. Num determinado momento do jogo, ela cobra. Para uns mais, para outros menos. Mas uma vitória importante em um jogo difícil. 2-0, 2-2, 3-2. Quero ouvi-lo, Thiago. O Flamengo mostrou ontem os efeitos da altitude, né? Porque a gente estava conversando, o Fausto estava narrando o jogo. O primeiro tempo foi um massacre do Flamengo. O primeiro tempo não teve um lance perigoso da LDU. E o Flamengo perdeu pelo menos 2 chances claras. O Flamengo poderia ter ido pro intervalo com 4-0. E aí mostra que numa altitude você não pode desperdiçar a chance. Porque o que aconteceu no começo do segundo tempo foi um massacre da LDU. Eu cheguei a olhar pro Fausto e falei, vão virar. Porque tinha 61 minutos. Chegou a tremer, né? Eu fui atingido aquele frio na espinha, né? Você bota 15 tudo minutos. menos Eu fui isso. contagiado pelo sofrimento dele. 15 minutos do segundo tempo, já tava 2-2 e você falava, vai ter a virada, porque o Flamengo não fazia mais nada e a LDU massacrando. Só que eu acho que até a LDU cansou um pouco. E aí o Flamengo conseguiu voltar a administrar o jogo. Agora, você me perguntou sobre o Rogério. Qual é o grande erro do Rogério? Eu acho que o Rogério ele só errou uma vez, quando ele chegou no Flamengo tentando inventar muito, trocando posição. Depois, ele caiu na real e fez o Flamengo jogar bem. O que eu acho que é o grande ponto de crítica do Rogério é que ele dá o azar de vir depois da era Jorge Jesus. Porque o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, eu afirmo, ninguém nunca mais vai fazer. Não vai. O Flamengo não ganhava nada de expressão, tirando o Brasileiro de 2009. Ganhava ali uma Copa do Brasil ou outra, mas de expressão mesmo. A torcida do Flamengo esperava a Libertadores há 38 anos. O Flamengo já era chacota em Libertadores. Os rivais falavam, pronto, o Flamengo tá na Libertadores, vamos se divertir. Era uma missão para Jesus, né? E o que ele fez o Flamengo jogar bem, tanto dentro quanto fora de casa. Em um ano, o cara ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos. Ninguém nunca mais vai fazer isso, eu afirmo. E aí, é por isso, a torcida do Flamengo ficou mal acostumada. E o Rogério já tá mostrando um bom trabalho. Eu acho que em alguns momentos ele ainda deixa o time cair de rendimento no segundo tempo. Não vou falar sobre o jogo de ontem, porque aí é normal, por causa da altitude. Mas o que as pessoas cobram muito, que tinha no Flamengo do Jorge Jesus, que ainda não tem do Ceni, é o time ser o mesmo por 90 minutos. O do Ceni, o do Ceni tá jogando muito bem o primeiro tempo e o começo do segundo, mas aí no final começa a retrancar pra não levar gol. E o do Jorge Jesus isso não acontecia. Era aquela marcação-pressão o tempo inteiro na frente até o final do jogo. Agora, eu acho que o Rogério tá fazendo um belo trabalho e acho que agora tem que parar essa pressão nele. Agora tem que deixar o cara trabalhar. Ele tá passando pela mesma coisa que o goleiro que chegou em São Paulo pra substituí-lo. É verdade. Igualzinho. Vai ser substituto de quem? Do Rogério Ceni. Meu amigo.
é complicado, né? O patamar que ele deixou ali, o sarrafo que ele deixou ali é muito alto. O Jesus deixou um sarrafo muito alto. E o Rogério é um iniciante como treinador de futebol. Pronto, mais um aprendiz. Claro, mas ele sabe disso, ele não é bobo. Entendeu? Ele não é bobo, ele sabe que ele é um iniciante como treinador de futebol. E ele tem hoje o melhor elenco na mão, que é o elenco do Flamengo, né? Já ganhou 2 títulos com o Flamengo, já vai ganhar o 3º, que vai ganhar o Campeonato Carioca com o Flamengo também. Que vale, taça tem que ser comemorada. E é um dos favoritos para ganhar a Libertadores da América. Torcida do Flamengo. E é um dos favoritos. Eu acho o grande favorito. Está entre os favoritos para ganhar a Libertadores da América. A torcida do Flamengo foi criticada porque comemorou a vitória do primeiro turno, a Taça Guanabara. Taça Guanabara, e eu não critiquei, fiz até um comentário dizendo que fez muito bem em comemorar. Foi ridículo o comportamento dos jogadores dentro de campo, que não comemoraram o título. Obrigado, Vanderlei Nogueira. Obrigado, cara. Você é foda. Taça. Quem? Os jogadores do Flamengo? Não importa. Parecia que estavam ganhando. Mas a torcida comemorou, eu tô falando, fez Botão. muito bem. Taça, sim. Mas toma uma pancada que, tá vendo? Ó, nem o Campeonato Carioca esses caras ganham. Só tem valor para quem ganha. Igual o torcedor. Torcedor ganha agora no Campeonato Paulista. Torcedor ganha um clássico no Campeonato Paulista, certo? A gente tem um time muito poderoso, realmente. E o Campeonato Paulista também ganhou de quem? Se perde, tá certo? Pau no técnico, pau em todo mundo, porque não pôs o time principal, porque perdeu o clássico, uma história de décadas. Ou não é verdade? Claro. Então, para o torcedor... O que vale é a bola que tá jogando, gente. Se você falar com os caras da bola, entendeu? Eu gosto de conversar muito com o cara da bola, Isso, o treinador, boleiro. com o boleiro. Eu gosto de conversar com os caras, porque os caras ensinam Mas você a gente. ouve, né? Você não discute, Claro. joga eles pela Não, janela, como é que eu vou né? discutir com o professor Maurício Ramalho? Tem know-how, tem história. Ele não é aprendiz. Entendeu? Não, esse não é aprendiz. Então eu ouço, eu fico lá ouvindo e aprendendo com o professor Muricy. E ele me fala o seguinte: vocês precisam parar de falar besteira. Às vezes eu ouço tanta besteira. Porque não vale nada. Ele falou, vale pra nós até o treino. Até o treinamento, lá tem nego que não gosta de perder. Você viu o que aconteceu no jogo do Corinthians Então, e São Paulo? A grande crítica da torcida do São Paulo. Não pôs time titular. Não ter colocado o time titular. Pra acabar com o tabu, né? Pra acabar com o tabu. Então isso aí... Mas antes do jogo não era isso. Daí. Antes do jogo era outra Peraí, coisa. Muito bem, professor. Deixa eu dar uma puladinha. Clássico é clássico, tem que pôr a nossa grande força. E outra, Vanderlei, eu acho que outra coisa que o Rogério às vezes é criticado, mas que é uma situação que eu comentava ontem no jogo, que não dá, eu não queria estar na pele dele, é a situação do Pedro. Ele é teimoso. Porque o Pedro... Mas qualquer treinador é um teimoso. craque. O Pedro, pra posição de centroavante, de atacante, ele é completo. E ele entra, ele sempre faz gol no Flamengo. E aí a torcida fala, tem que botar o Pedro. Gente, mas quem que ele vai tirar? Isso aí. É isso Ele aí. tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí a torcida fala, talvez o Gabigol. Aí vai e mete 2 ontem. Ontem eu falava aqui na discussão. A gente falava, que eu vou até levantar aqui um ponto que deu Mas e durante polêmica. o jogo, o que a gente falou? Bota o Pedro, chegou a hora de botar o Pedro. Mas porque o aí a Gabigol já tava teimosia do cansado. Rogério tava E cansado. aí vai o Gabigol e mete o gol de pênalti com frieza. Tem isso também. Fazer gol de pênalti é fácil? Não é fácil. E ele fez mais um. Agora, uma discussão que vale muito a gente fazer aqui também, que deu polêmica ontem no Canelada, e que eu pergunto pra vocês. O Vampeta entrou na canela. O Gabigol já tá entre os 5 maiores ídolos do Flamengo, porque eu perguntei pro Vampeta 3. Ele achou um absurdo. Ele igualou o Zico, né? Em gols, em Libertadores. Ele igualou né? o Zico, 16 gols. É o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, junto com o Zico com 16 gols. Eu colocaria o Gabigol entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo, pelo que ele representou. O cara já é o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Eu respeito a torcida, entendeu? Se a torcida tá falando, eu respeito a torcida. Mas é muito dividido. Os caras estão amando o Gabigol. Ele foi o cara desse time do Flamengo que mudou uma geração, porque a geração nova do Flamengo não via mais títulos importantes. Não, então tem a geração nova do Flamengo não conhece nem o Zico. Mas é por isso, porque só ouviu falar. Porque o Vampeta, ele coloca todo o time praticamente de 81 na frente do Gabigol. Eu não coloco. Eu coloco o Zico, o Júnior e talvez o Leandro. Aí o Vampeta já botou também o Nunes, o Andrade, o Adílio. Eu não coloco. Não, tecnicamente o Gabigol... Como ídolo, tô falando ídolo. Como ídolo, sim, pode ser colocado aí entre os maiores ídolos da história do Flamengo. Mas, tecnicamente, ele está distante dos grandes jogadores do Flamengo.
Não dá. Se você for ver dúvidas. Se for... Opa! Eu tenho dúvidas, sabe por quê? Não, tô dizendo no aspecto técnico, qualidade de bola. Mas ele é muito finalizador, qualidade de bola. Ele é um cara que ele cria chance, se posiciona bem. Ele é um cara que faz gols. Eu acho que ele já faz parte da história do Flamengo. Flamengo. Que faz parte, pela Libertadores, pela forma. E quando você... aqueles que estão vivos, né? Não estou perguntando de 1912. Os que estão vivos. Quando você perguntar sobre um atacante do Flamengo, alguém vai lembrar. Do Gabigol. Muitos vão lembrar do Gabigol, que é um cara que você sabe que hoje tem gol. Não, tem até quase, plaquinha. Né? Tem hoje até tem plaquinha, gol. Hoje tem gol até plaquinha do Gabigol. Eu acho importante. Não deu certo na Europa. Foi um fracasso na Europa. É uma outra conversa. As coisas são cíclicas. O assunto é Flamengo, é ídolo do Flamengo. O assunto é Flamengo. No Flamengo, ele tem sido extremamente importante. E eu concordo. Quer dizer, com um cara desse, você tem no banco, é igual goleiro bom. Ele já tem. Aí o Rogério Ceni, citado aqui, que jogava até quebrado. Quebraram a perna do Rogério Ceni. Está escalado. E o cara não joga. Ele já tem mais identidade com a torcida do Flamengo que a do Santos. Você acha que em determinado... Muito mais, entendeu? Você acha muito que em determinado mais identidade. Momento, Osmar, o Pedro vai pedir para sair? Eu acho que não, porque o Pedro ele é muito cabeça, que é o que a gente estava discutindo aqui. Se ele fosse mais pitbull, ele teria mais chance. Se ele fosse o Gabigol, porque o Gabigol ele é tirado de jogo, ele sai chutando garrafa, ele sai emburrado, e às vezes isso fala a favor. Que aí o técnico fala, não vou tirar porque vai destruir o clima do grupo. Mas o Vampeta não falou que jogador bonzinho só fica no banco? O Vampeta falou isso. Então, falou. Então, no caso do Pedro, que você falou que é um jogador ótimo, e é verdade. É jogador pra seleção, Vander. Quase todo mundo concorda com isso, tá certo? Não é um desperdício. Nada contra o treinador, porque é isso, ele tem um cara bom pacas. Quer dizer, como é que eu faço aqui? Tá certo? Quer dizer, se ele tiver cabeça boa, tipo assim... Ego zero, que é impossível, não é? É impossível. Mas ego baixo, ele vai segurar a barra aí. O Pedro tem quantos anos? Mas se ele não tiver... 23. Nilson, e outra coisa, nós estamos falando do futebol tão profissional que o empresário fala no ouvido dele. Claro. O empresário, se ele for para uma equipe que ele vai ser titular absoluto no Brasil ou fora do Brasil, é mais grana. Agora, tem uma coisa também. O Pedro, jogando no Flamengo, como ele tá entrando constantemente, fazendo gol, eu acho que ele aparece mais do que em muito time grande hoje em dia sendo titular. Para os conformados, sim. Para muitos que estão nessa situação, é melhor ser reserva do Flamengo do que titular do Nogueirópolis. Verdade. O Pedro. Eu acho que ele aparece mais hoje, sendo a situação que ele tá no Flamengo, do que sendo atacante do Corinthians. Osmar, o Pedro, talvez ele só. É isso aí, garotinha, galera. Cara, essa discussão vai longe, hein? Cara, o Gabigol está entre os 5 maiores ídolos do Mengão? Eu acho que sim. Porque, cara, quantos gols ele já tem no Flamengo? Quantos títulos ele já ganhou com o Flamengo? 8, né? 8 títulos? Ou 9? 8 ou 9? Com essa Taça Guanabara, 9, né? Se eu não estiver enganado. E pode vir mais, cara. Pode vir o 10º, pode vir o 11º, segundo, terceiro. Cara, Gabigol pra mim é muito ídolo. E eu estou nessa geração de hoje, então pra mim ele é ídolo. E não importa a colocação, se ele é 5º, 6º, 7º, 10º ou primeiro. Primeiro nunca, né? Primeiro é o Zico. Mas assim, se ele é o 3º, 4º, 5º ou 10º, tanto faz. Ele é ídolo do Mengão. E o Flamengo é muito assunto, né, cara? A mídia gosta de falar desse time do Flamengo porque é um timaço, é uma seleção. Um time que estava jogando muito bem. Teve o problema da altitude, né? Que todos os times do mundo têm com altitude, não é só Flamengo. River Plate perdeu lá. O Palmeiras perdeu lá. Cara, todo mundo já perdeu lá. Todo mundo. Então, o Flamengo venceu lá, cara. Quebrou um tabu. O Flamengo, pela primeira vez, venceu 3 jogos seguidos em uma Libertadores, né? Da história. Então, cara, eu tô muito feliz. Valeu, galera. Você aí tá feliz? Se tá feliz, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like. E valeu, cara. Tô bem contente hoje, hein? Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Valeu. Fui.